Mano, boa noite, parabéns. Foi um clássico repleto de acontecimentos importantes, né? E talvez o principal deles foi o que o presidente falou aqui. Não sei nem se tu queres falar a respeito, mas eu vou te, como primeira pergunta, pedir para tu falar a respeito do jogo, das tuas escolhas e da grande vitória que foi do Grêmio aqui, né? Talvez uma das mais importantes da temporada. Na minha opinião, eu queria que tu falasse sobre isso. Boa noite a todos. Acho que o mais importante mesmo é sair vencedor num clássico na casa do adversário. A gente pensou o jogo e acredito que a equipe executou muito bem aquilo que nós pensamos como ideia. Acho que escolhemos bem os caminhos onde a gente deveria construir a nossa vitória. Acho que tivemos muitas vitórias pessoais, jogo de 70% de vitórias pessoais, isso é um número bastante significativo. E até quando o jogo teve 11 contra 11, tivemos mais posse, tivemos mais controle, tivemos mais tudo. Depois, naturalmente, com um jogador a menos e vencendo o jogo, a gente iria sofrer uma pressão como sofremos, mas muito mais de bola erguida na área do que permitia ao adversário construir entre as nossas linhas ou com uma entrada de uma jogada mais qualificada. Então, o nosso grupo está de parabéns. Acho que é uma vitória que acrescenta muito para o momento que nós estamos passando. A gente já vem aí numa série de 5 jogos, alguns jogos em que jogamos bem e que fizemos resultado. Ainda oscilamos porque estamos quase em final de setembro e estamos em montagem de equipe. Isso é difícil, né? Chegaram novos jogadores que inclusive mudaram a característica da equipe jogar. Então isso passa por uma transformação. E aos poucos as coisas vão se assentando e uma vitória como essa dá uma confiança bastante grande para a gente seguir em frente, tentando repetir vitórias como essa, também na nossa casa, que eu acho que é o nosso próximo objetivo. Aliás, queria parabenizar o nosso torcedor, que foi brilhante aqui no Beira-Rio, e gostaríamos que todos juntos fôssemos assim lá na nossa casa, e nós queremos dar motivos o suficiente para que ele se sinta representado dentro do campo, com um Grêmio forte, um Grêmio que joga e que disputa também, como fomos hoje. As escolhas, elas obedeceram uma ideia, né? Sempre assim, a equipe mais importante do que tudo. Então, escolhemos jogadores que dariam um equilíbrio bastante grande para a equipe. Pela primeira vez nos últimos jogos, jogamos com um jogador mais agudo pela direita. Isso se deve à chegada de William. Então temos o nosso quarto homem pela esquerda. Invertemos a profundidade, né? E para ter um auxílio bom nessa profundidade pela direita, conseguimos colocar um homem na entrelinhas com bastante eficiência, porque Edenilson fez um grande jogo, fazendo movimentos, ajudando o Pavon, criando dificuldades para o setor esquerdo do adversário, onde encontramos os nossos principais caminhos para criar nossas principais jogadas. Então isso é o mais importante. Saímos fortalecidos, pedimos a compreensão cada vez maior do nosso torcedor, para com o Pavon, para com o Edenilson, para com todos. São os nossos jogadores, eles estão vestindo nosso distintivo, eles nos representam. Às vezes pode não ser brilhante, pode não ser, né? Mas se eles se entregarem assim como se entregaram no jogo de hoje, eu tenho certeza que cada vez estaremos mais fortes e poderemos causar o orgulho no nosso torcedor de ver essa equipe jogando a partir de agora. Manu, aqui. No final do jogo, a gente viu um abraço muito caloroso dos jogadores com você, comemorando o resultado. E justamente a partir desse resultado de hoje, o Grêmio, inclusive, voltou a vencer um clássico Grenal depois de 2 anos. Quanto que isso vai ser importante e pode se tornar também um novo momento na temporada do Grêmio a partir das novas chegadas, a partir dessa retomada de confiança?
Tem muitas vezes uma frase que se usa aqui que o Grenal ajuda a arrumar a casa. Então, quanto que isso vai ser importante também para a sequência e se a partir de agora o Grêmio pode virar a chave e viver um novo momento? Olha, é muito difícil fazer projeção aí nessa paridade do futebol brasileiro, no grau de dificuldade que cada jogo apresenta, né? O próximo jogo é contra o Botafogo. É uma equipe que está entre os 4, né? Acaba de vencer um jogo com 10 jogadores também, frente ao Atlético Mineiro, ontem à noite. Né? Acho que é o último campeão da Libertadores. Então, é essa equipe que nós vamos enfrentar. Então, o que a gente precisa fazer? Estabelecer na nossa casa, de novo, uma relação de confiança, torcedor, equipe. Isso não se faz por decreto, eu sei, e não é culpa do torcedor. Nós aqui não estávamos entregando tudo aquilo que ele queria ver na equipe, mas eu penso que a equipe começa a apresentar isso e o torcedor está vendo, o torcedor não é bobo. Tínhamos um pouquinho de dificuldade de criação na última parte, ainda temos um pouquinho, mas jogadores que chegaram vão acrescentar essa qualidade de jogo, uma bola mais limpa, né, que vai dando a chegada na frente. Infelizmente perdemos Carlos mais um pouquinho, Carlos Vinícius, né, que por característica é um jogador que acrescenta bastante à equipe. Uma maneira diferente de jogar, né, do que vimos tendo com o Bright, que também perdemos. Que resolver aí para quarta-feira. Mas vamos comemorar a vitória de hoje acho que ela é incontestável pela maneira como foi feita. Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. Pedi que os jogadores saíssem rápido e fossem ao vestiário para que ele não marcasse mais um pênalti contra a gente. Sobre isso, todo mundo sabe, eu não estava ainda, mas vi o jogo, como não foi marcado um pênalti para o Grêmio no Grenal do primeiro turno. Foi muito mais claro do que os pênaltis que foram marcados hoje. E o VAR chamou e o árbitro daquele dia não teve a humildade de reconhecer que havia sido pênalti. Porque senão o Grêmio teria ganho os 2 Grenais. Mas veja como isso muda a história da competição. Veja como essas coisas interferem na vida dos profissionais. E a gente precisa tratar isso com mais seriedade, porque não é compreensível certas coisas que ainda a gente tem que conviver no futebol com tanta tecnologia que a gente oferece para o futebol. Tá? A expulsão foi correta, o último pênalti foi pênalti, né? Mas o primeiro todo mundo viu que dobrou as pernas. E dobrou as pernas muito antes de ser tocado. Aí, depois houve um raspãozinho. Sim, se botar em câmera lenta, tudo é pênalti, tudo é agressão, tudo é isso. Futebol não é assim. Então, hoje a gente sai com a vitória daqui porque a gente jogou muito. Mas às vezes a gente não consegue reverter uma situação como essa. E elas não podem se repetir porque eu acho que as coisas devem ser levadas mais a sério, e é isso que eu concordo com o que o presidente falou aqui antes. E é a única coisa que eu vou falar sobre a arbitragem. Boa noite, Mano. Aqui. Eu gostaria que, parabéns pela vitória, falasse um pouquinho sobre o Eric Noriega, os 2 pênaltis cometidos por ele, apesar da tua não concordância com a marcação. É a conversa que teve com ele pós-jogo, onde visivelmente estava bem emocionado, chorando. O que isso interfere para as próximas partidas e uma avaliação dele atuando na zaga? Eu só tenho coisas boas para falar para a equipe, de todos, né? Noriega está dentro de um contexto. Se nós estamos discutindo que achamos que não foi pênalti, não temos que analisar pênalti de Noriega nem de ninguém. Então não houve o pênalti, né? Acho que ele fez um bom jogo, como a equipe toda fez um bom jogo, estamos satisfeitos com todos. Tudo bem, Mano? Boa noite. Bom, você explicou aí numa respostas anteriores sobre a tua escolha para colocar o Edenilson e o Pavão desde o início, mas Foi bom que tu citaste, é um bom tema. Mas eu para queria, o Grenal. Eu queria te perguntar sobre o William, que foi talvez a outra grande novidade que você promoveu no Clássico de hoje, uma avaliação da atuação dele
E também o quanto esse jogador ele pode te ajudar para que o Grêmio, ele, a partir de agora, ele passe também a criar mais, a ter mais chance de gol para vencer as partidas. Obrigado. Antes de falar sobre o William, eu gostaria de falar sobre Edenilson e sobre Pavon. Em 2005, nós estávamos jogando a segunda divisão com o Grêmio e fomos jogar um jogo, para nós, quase decisivo contra o Sport Recife, na ilha. E a gente estava vindo de uma derrota, eu acho, para o Vitória da Bahia em casa, de virada. Então estava assim, aquele clima meio, né, de desconfiança. E eu fiz um treino lá, já, no Recife. E não tínhamos uma série de jogadores, Bruno estava fora, escolhi Raoni para jogar no meio campo. Doutor Renato Moreira, muito educadamente, pediu para conversar comigo pós-jantar, porque ele tinha chegado pós-treino, e disse: mano, estou vindo de Porto Alegre, tem uma pressão bem grande lá em Porto Alegre, coisa e tal. E Pelaipe me disse que tu treinou com o Raoni no meio campo. Eu falei: treinei. Aí ele falou assim: tem certeza que tu vai jogar com o Raoni? Eu entendi o que ele estava me falando. Quando ele terminou de conversar educadamente, eu disse a ele o seguinte: doutor Renato, eu sei o que significa se o time perder com o Raoni, mas eu vou colocar Raoni, porque eu acho que é melhor para o Grêmio. Esse cara chama-se Mano Menezes. Pode ser qualquer um. Se eu achar que é melhor para o Grêmio, vai jogar aquele que eu acho que é melhor para o Grêmio. Eu tenho estofo para aguentar. Eu sei o que significa se eu tivesse perdido o Grenal. O que vocês iam fazer comigo hoje, amanhã e depois da manhã, se eu tivesse perdido o Grenal com o Edenilson e com o Pavon. Mas mesmo assim, eu achei que era melhor para o Grêmio. E eu estou aqui para aguentar esse rojão e fazer o que é melhor para o Grêmio. Esse é o papel de um treinador de um clube grande. O William dispensa comentários. A gente apenas fez com ele o mínimo possível para dar uma condição para ele poder jogar. Porque, tecnicamente, você sabe que nível de jogador nós estamos falando, tá? Ele não vinha treinando, ele vinha treinando de forma particular, não estava mais em um clube, estava sem contrato. E esse tipo de treinamento é um treinamento para manter um pouquinho da sua condição, mas não é um treinamento competitivo de alto nível. Então, o que a gente fez? Optou por não colocar no jogo passado para estender pelo menos 2 semanas de uma condição melhor, para ele poder fazer isso que ele fez nesses minutos que ele conseguiu estar em campo. E a gente está muito contente com isso.